Boa tarde. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui com a gente em mais um evento promovido pelo Grupo de Pesquisa Memória aqui da Universidade Federal de Lavras. Eu sou Thalita Manholo, sou coordenadora aqui do grupo e dou as boas-vindas ao Ergon Kugler, se é assim que se pronuncia, que vai palestrar para a gente hoje. É um prazer ter você aqui com a gente, obrigada pelo convite. E hoje quem vai mediar, né, esse encontro é a Mariana, ela vai se apresentar, pedir para ela assumir essa responsabilidade, já que ela e Ergon, né, se conhecem, então é como se estivesse, né, tomando um café da tarde em casa. Então, de pronto, já passa a palavra para a Mari. Ergon, muito obrigada, e dou as boas-vindas a todos e todas que estão aqui com a gente. Boa tarde, pessoal. As boas-vindas muito bem dadas, né? A Thalita é coordenadora aqui do nosso grupo. Eu sou Mariana Moura, eu sou membro desse seleto grupo, né? Eu digo de membros inquietantes, né? Dessa que dormem com a pulga das perguntas, né? Que às vezes molham os nossos travesseiros de angústia, né? Eu sou Mariana Moura, eu sou mestre em Sociologia Histórica da América Latina pela Universidade de Buenos Aires, sou mestra em Comunicação pela Universidade Federal da Paraíba, e estou aqui nesse lugar de honra, não essa minha cadeira velha, mas nesse lugar de estar aqui mediando, né, essa conversa com o Ergon, né, que ele já ouviu eu dizer isso entre uma batatinha frita e outra, o quanto que eu sou fã dele, do trabalho que ele desenvolve, né, e hoje a gente vai... E o Ergon, assim, ele é um jovem, né, pesquisador, mas com uma obra, assim, uma grande pesquisa, né, assim, acho que muita gente pesquisa e não consegue ter a dimensão que o Ergon tem conseguido através dos seus trabalhos, né? Ele é cientista de dados, é professor da Fundação Getúlio Vargas, é membro do Conselhão, né, da Presidência da República, é membro da Rede Nacional de Combate à Desinformação, né? É autor de vários livros sobre soberania digital, né? Inclusive tem da realidade, que eu estou aqui, terminei de ler, assim, ó, muito bom, que é uma ficção, né, futurista, assim, muito bom, recomendo. E hoje a gente está aqui para conversar, para bater um papo sobre o livro Iacracia, né, como enfrentar a ditadura das Big Techs, né. Acho que o próprio nome, eu fiquei curiosíssima para ler esse livro, porque eu achei, assim, genial, achei de uma grande sacada quando a gente vai entender, né, o grande poder econômico das Big Techs, né, que é poder econômico articulado com poder político, cultural e informacional, né, que tem a capacidade de interferir, né, na democracia, na autonomia individual, né, e na própria construção da realidade social, né, e de identidade nacional mesmo, de própria identidade. Quando a gente vai entendendo a articulação dessas forças, achei genial quando ele conseguiu encontrar, né, esse sufixo, né, cracia, para associar com a IA, né? Acho que isso já foi uma grande sacada para ele desenvolver justamente essa tese central de que as Big Techs, elas deixam de ser essas empresas de tecnologia e elas passam a ser esse grande poder, né, que vai decidir o que é que a gente vê, o que a gente pensa, o que a gente deseja, né, como e de que forma, ou o que é, né, que a gente vai decidir, né, a gente vai nessa compreensão de que o algoritmo ele não é neutro, né, a gente vai entendendo as Big Techs dentro dessa construção de um monopólio da verdade, né, e isso eu estou trazendo também porque aprendi muito com o livro do Ergon, né, essa ideia que está configurada dessa captura da subjetividade, que eu acho que esse é o grande ponto-chave para a gente conseguir compreender o poder também, né, emocional, né, subjetivo individual, né, essa relação das Big Techs com a democracia, acho de trazer, inclusive, a força, porque é assustador quando a gente entende que é a construção de um poder paralelo que é privado, né? É um poder privado que é paralelo, né? Que tem essas regras próprias, a capacidade de decidir o que pode circular, o que não pode circular, o que pode ser esquecido, o que fica, né? O que é subalterno ou não, né? Então, o debate não é simples, né? Entre essa organização da tecnologia, do capitalismo
e do poder, né? Nessa nova ordem, eu acho que, inclusive, a gente não pode pensar, ou não pode deixar de pensar como o capitalismo contemporâneo ele se desenvolve sem a gente compreender o colonialismo digital. Eu acho que a contribuição do Ergon nesse livro é essencial para isso. E para passar aqui a palavra para o Ergon, que a gente vai ouvir muito o termo da soberania nacional, né? Eu queria que ele respondesse a uma pergunta, Ergon. Vou passar para você fazer a sua apresentação, entendendo assim, quem decide, né, ou de que forma, né, que quem decide os critérios algoritmos, assim, quem decide os critérios algoritmos organizam a vida social e de que modo? Aí eu passo a bola para você. Maravilha, Mariana, Thalita, eu fico aqui muito feliz, muito honrado com esse convite. É sempre um prazer. Vocês sabem que, apesar de eu ser um militante, eu estar no conselhão, antes de tudo, eu sou um acadêmico, eu sou um pesquisador, eu sou um professor também. Então, eu me sinto no meu habitat natural, sempre que me chamam para grupos de pesquisa, porque é o lugar onde eu aprendi grande parte das poucas coisas que eu sei que eu ainda tenho muito para aprender, mas que eu tenho aí topado traduzir isso como posso, em formato de livro, de artigo, de palestra, de atividade, porque eu sou muito fã também, já gosto de falar isso logo de cara, da divulgação científica. Eu acho que é papel de toda e todo cientista ver também como que a pesquisa dele pode transformar o mundo, né? Porque senão a gente fica debatendo ali de forma abstrata as coisas. É óbvio que a gente precisa ter um distanciamento do objeto no quesito garantir uma boa análise, não contaminar a nossa visão sobre aquele objeto para, de fato, ter uma interpretação mais científica, mas esse distanciamento ele deve ser para a gente interpretar o mundo, e não para a gente deixar de transformá-lo, né? Então, fico muito feliz aqui com esse convite. E muito provocado por essa sua fala, Mariana, parece até que a gente combinou, mas vou dizer aqui que Mariana não viu minha apresentação, mas minha apresentação ela começa exatamente com essa provocação. E aí, vou compartilhar aqui minha tela. Eu pensei na seguinte dinâmica, eu tinha combinado antes aqui com Thalita, com Mariana, reforço o combinado com vocês. Eu pensei em fazer uma fala inicial ali, uns 30 minutos, talvez, dando assim vários conceitos, várias reflexões, não só do livro, mas também desse tema num todo, né, como da soberania digital, que passam pela discussão da chamada iacracia, e aí depois abrir aqui para a gente poder conversar, dialogar e ouvir um pouco de vocês também para a gente poder refletir. Obviamente, eu não tenho todas as respostas do mundo, é capaz que alguns e algumas aqui tenham respostas que talvez eu nem tenha, mas eu estou aqui aberto de coração para a gente poder debater coletivamente. Então, estou compartilhando a minha tela neste minuto e me digam se vocês estão vendo, por gentileza. Sim, tá Certo? certo. Maravilha. Eu acho que enquanto eu estiver passando lá, eu não vou ver vocês. Então, se alguém quiser muito falar algo, etc., fica à vontade. Eu pretendo aqui passar primeiro e depois abrir, mas podem eventualmente me interromper se tiver alguma situação. Então, já foi apresentado, meu nome é Ergon. Eu acho que a única coisa que eu gostaria de destacar aqui no Fugita é que eu sou de Praia Grande, Baixada Santista. Eu gosto muito de dizer que eu sou caiçara, eu sou daqui da Baixada Santista em São Paulo, mas acho que de resto a Mari já fez uma apresentação super justa aí. E para complementar, hoje a gente vai falar sobre o Iacracia, que é esse roxinho, foi o primeiro do tema que eu escrevi. Ele é um livro muito, assim, divulgação científica, porque eu organizei ele pensando o que minha mãe leria e entenderia o que eu faço. Foi esse o propósito que eu escrevi esse livro, e eu acho que ele tem servido quase como um glossário aí para debater o tema da tecnologia. Depois veio esse, que é O Fim da Realidade, que Mari já mostrou aí para vocês, que é uma ficção científica. Isso aqui é um plano de 4, 5 anos atrás, que eu fiquei escrevendo muito lentamente, foi sair só mais recente, que era um desafio como que traduz, inclusive, essa reflexão numa perspectiva mais filosófica. E, recentemente, teve esse, que é o Soberania Digital, junto com o Orlando Silva, que ele foi o deputado relator do PL das Fake News, e com Renata Miele, que é a coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil.
Eu, obviamente, vou deixar depois o link para quem quiser a versão física com desconto, mas, como eu sou a favor da pirataria, todas e todos vão receber a versão PDF grátis, porque, para mim, tem que piratear mesmo, é nóis, manda para todo mundo. Acabei de mandar no privado, inclusive, da Mari, fica à vontade aí para repassar. Se alguém reclamar, fui eu que passei, inclusive. Então, já deixo aí à disposição os 3 livros versão PDF, mas, obviamente, quem quiser também tem a versão física com desconto que consegue garantir sua unidade também. E eu queria começar trazendo para vocês, antes de eu ir para a teoria, antes de eu ir para eu queria trazer uma perspectiva empírica e altamente pessoal para mostrar um caso aqui que talvez algumas pessoas já até tenham passado. Eu tenho hoje nas redes sociais talvez uns 50 mil seguidores, mais ou menos, e tem alguns vídeos que eu tenho publicado que, às vezes, bombam. Teve esse, por exemplo, que eu fui caçar ali uma rede de nazistas online, postei, deu, na época, 1.200.000 visualizações, agora já está 1.400.000, quase 1.000 visualizações, já subiu um pouquinho mais, desde que eu tirei esse print há algumas semanas. E, bacana, fiquei feliz ali que bombou. Teve um outro que eu também fui debater lá com o Pablo Marçal, teve 1.200.000 visualizações, era ele falando mal do governo, e não sei o que lá, e aí, estava lá na época 1.200.000 visualizações, agora está com 1.500.000, em poucas semanas já subiu muito mais. E aí, vocês pensem, né? Nossa, um perfil com 50 mil seguidores, que bate 1 milhão e tantas mil visualizações. Quando você falar também das chamadas Big Techs, dos seus livros, do seu tema de pesquisa, de soberania digital, também vai alcançar ali, talvez não alcance 1 milhão, alcance 100 mil, alcance 10 mil, já tá bom, né? Se for 1/10 ou 1/100 desse valor. Só que, quando eu publico sobre qualquer tema relacionado à soberania digital, qualquer tema relacionado a Big Techs, qualquer tema relacionado a enfrentamento à desinformação, como esse daqui, que é um post do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que tem lá, se não me falha a memória, seus 15 mil seguidores, em collab comigo, que tem os meus 50 mil seguidores, bate 500 visualizações, né? Engraçado isso. Ou então, esse outro, que era eu falando como o Zuckerberg se aliou ao Trump e acabou com a checagem de fatos na Meta, né? Que bateu suas 1.800 visualizações. Bom, eu sempre ficava assim me perguntando, né? Obviamente, nessa altura do campeonato, com alguns livros sobre o tema, eu já tinha uma resposta. Mas lá atrás eu ficava sempre me perguntando, antes de pesquisar mais a fundo, talvez alguns anos atrás, uns 7, 8 anos atrás, o que fazia, né, um determinado conteúdo bombar e o que fazia um outro determinado conteúdo simplesmente flopar, trazendo aqui linguagem de rede social. E o que eu quero apresentar para vocês hoje, falando sobre acracia, é que não é por acaso. Na verdade, existem poderes por detrás das chamadas redes sociais que decidem que tipo de conteúdo vai ter mais alcance e que tipo de conteúdo simplesmente vai ser invisibilizado dentro da plataforma. E o argumento que eu quero trazer hoje, eu tomei a liberdade de organizar nesses 5 pontos, apresentando o que eu chamo de poder econômico, poder político, poder cognitivo, poder burocrático e poder militar. É um jeito que eu consegui ali enxergar que dava para organizar de forma bem resumida até os argumentos do meu livro, que no PES não estão dessa forma organizados, são outros capítulos e etc. Eu acho que ajudam a traduzir de forma bem divulgação científica mesmo a cilada que a gente se meteu atualmente com as chamadas Big Techs. E aí, eu vi até nos comentários aqui, alguém no começo falando, o que, para mim, é o argumento central quando a gente vai falar sobre o poder econômico das Big Techs. Eu vi alguém mandando no chat dizendo que tem Big Tech, tem gigante de tecnologia, tem plataforma, tem rede social, que tem mais dinheiro do que o PIB de países. E não é mentira. Se a gente pega o chamado market cap, que é a capitalização de mercado, quando abre lá na Bolsa de Valores, vai captando investimento, pega aquilo, reinveste, coloca em maquinário e etc. Se a gente junta as 5 principais Big Techs, olha aqui, ó, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, a gente está falando de 13 trilhões de dólares em um ano ali na capitalização. Isso aqui é um valor equivalente a 6 vezes o PIB do Brasil, que foi ali de 2,27 bi.
Então, vejam que quando a gente pega essas chamadas Big Techs, das 5 maiores, 4 sozinhas já tem mais do que o PIB do Brasil, que não é um país de 10 habitantes, de 100 habitantes, é um país gigantesco. As 4 principais Big Techs hoje já têm mais dinheiro de capitalização de mercado do que a gente tem o Brasil inteiro de produção de PIB. Alguém até pode virar e falar, mas Ergon, mas isso é capitalização de mercado, não é muito honesto a gente olhar esse tipo de métrica para mensurar o quanto de fato essas empresas ganham, né? Ok, eu posso aceitar esse argumento e olhar, por exemplo, para a receita, né? Na receita a gente vê a soma de 1,8 tri. E alguém ainda pode virar e falar para mim, tá? E com tudo isso, o que que faz? Porque tem muito custo e etc. Mas a gente também tem um lucro anual de mais de $500 bilhão, ou seja, 534 bilhões só nas 5 principais Big Techs aqui da nossa lista. O que isso quer dizer, gente? Que por trás de zeros e uns, por trás de algoritmos, por trás de decisões empresariais, existem as grandes gigantes de tecnologia que passam a ocupar não só uma posição de destaque ali, mas elas passam a ocupar o topo. Hoje, os principais bilionários, isso aqui eu estou trazendo dados, inclusive, de liquidez de patrimônio, né? Os principais bilionários hoje, o Elon Musk, se a gente for pegar o patrimônio bruto dele, etc., ele já passa de 1 trilhão, inclusive, né? Já tem ali os 7 principais no top 10 dos principais bilionários do mundo, são bilionários associados às chamadas Big Techs. Então, se antes eram as petroleiras, as farmacêuticas, a construção civil, se a gente tinha grandes empresas do capital, que a gente chamava até de produtivo, ocupando esse espaço, e com o tempo o setor financeiro foi tomando parte também, o que a gente tem hoje é que a grande face do dinheiro no mundo mesmo são as chamadas Big Techs. E é por isso que eu tenho argumentado que o grande poder inicial das Big Techs passa pelo poder econômico, porque é o óbvio, é o que a gente já sabe. Só que a gente também sabe que quem paga a banda escolhe a música. E quem tem muito dinheiro consegue também influenciar a política, né? Se a gente for olhar até numa linguagem mais materialista, quem detém a infraestrutura pauta, determina a superestrutura. E não é diferente na política, porque tamanho dinheiro resulta tanto em a gente ver os donos das Big Techs na linha de frente ali da posse de Donald Trump, que é o que a gente mais ouviu falar quando aconteceu, mas também uma coisa que aconteceu em 2023 e algumas pessoas esqueceram do quão grave isso foi, que foi a manipulação que as Big Techs fizeram no processo, inclusive aqui no Brasil, para impedir o debate sobre regulação das próprias Big Techs. Se vocês lembrarem bem, trouxe uma captura de tela disso aqui, a gente tinha no rodapé do Google um aviso, durante a votação do chamado PL das fake news, o PL 2630 de 2020, que se aquela lei fosse aprovada, aquilo prejudicaria a qualidade da internet no Brasil, prejudicaria o debate sobre o que é verdade ou o que é mentira no Brasil, prejudicaria a segurança digital do Brasil. E muitas pessoas receberam avisos muito similares e variações também desse ao longo dos dias que se passaram em torno da discussão do PL 2630. E não foi só ali. No YouTube, a gente teve estudos que provaram que o algoritmo privilegiava conteúdos que eram a favor de derrubar a regulação e derrubava conteúdos que eram a favor de manter a regulação, ou seja, impedindo um debate democrático sobre o assunto. Até o Spotify, se vocês não sabem, hoje o Spotify tem uma regra, né, em ter proibido fazer publicidade política. Então, nos intervalos de uma música e outra, para quem não tem um pacote premium, acaba ouvindo ali uma publicidade, mas não pode ser política, pode ser governamental, pode ser institucional, pode ser de uma loja, mas não política, né? Mas mesmo assim, o Spotify colocou, até para quem era assinante premium, nos intervalos entre uma música e outra, anúncios para as pessoas se revoltarem contra o PL das fake news. E não foi só no Brasil. Se a gente for olhar, Mariana, olha que coisa. Na União Europeia, foram 612 escritórios recebendo 97 milhões de euros, segundo o levantamento que o Lobby Control fez sobre a destinação de recursos das Big Techs para escritórios que fazem lobby na União Europeia, inclusive contra a regulação
das chamadas Big Techs. Isso daqui foi durante o que foi conhecido mais à frente como DSA, ou DSA, que é o Ato dos Serviços Digitais, que é o grande PL das fake news deles, só que muito mais robusto, muito mais formulado, a gente pode até debater mais sobre ele se for de interesse, mas o fato é, as Big Techs, lá onde é registrada a movimentação do lobby, jogaram muito dinheiro para impedir a regulação. Só que esse dinheiro não é nada perto do dinheiro que elas têm. Tem que 97 milhões de euros para quem tem 1 trilhão, né, de receita, ou 0,5 trilhão de lucro anual, né? E no Brasil, a gente não tem nem como saber qual foi isso, porque a gente não tem, primeiro, regulação de lobby, muito menos monitoramento dos recursos destinados para empresas que fazem lobby, ou, como eles gostam de dizer, incidência, ou HellGov, aqui no Brasil, né? Agora, se não bastasse as Big Techs estarem na linha de frente da posse, se não bastasse as Big Techs intervirem nas regulações, a gente teve, curiosamente, no ano passado, no fim do ano, lá em outubro, setembro, quase um ano atrás, uma movimentação que foi muito inédita na história do capitalismo contemporâneo, que foi não apenas um presidente, um governo se movimentando em favor de suas empresas por meios institucionais mais sigilosos, mais por baixo dos panos ou por negociações de gabinete. A gente teve a carta de Donald Trump, que no meio da carta tinha escrito que o Supremo Tribunal Federal do Brasil emitiu centenas de ordens de censuras secretas e ilegais às plataformas de mídias sociais dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro. Então, pela primeira vez, a gente passa a ter uma carta pública da grande potência do mundo, que é os Estados Unidos da América, falando, opa, aqui é o limite de onde vocês podem ir. Porque surgiu muita teoria, essa carta é para proteger o determinado político, essa carta é para fazer sinalização aqui, essa carta é porque ele está desesperado. Mas se a gente for olhar a linha fria da carta, tinha explicitamente escrito uma defesa das chamadas Big Techs. As mesmas Big Techs que estavam na posse do então presidente Donald Trump e criaram uma relação de proximidade ali, de confiança, inclusive política, em relação a Trump. Agora, vocês podem me perguntar, Ergon, toda e qualquer empresa faz lobby. A indústria do cigarro faz lobby, a indústria farmacêutica faz lobby, a indústria do sapato de couro deve fazer lobby, né? Então, o que é de diferente das chamadas Big Techs de todas as outras indústrias que a gente conheceu até então? Um dos elementos que destaca muito é a capacidade que as Big Techs têm de, além de todo esse poder de dinheiro, né, que hoje elas ocupam a frente do capital, é também de exercerem o seu poder, que eu tenho chamado de poder cognitivo. Todo mundo aqui deve ter visto esse debate, que foi o debate da adultização. O Felca ficou até mais famoso, algumas pessoas já acompanhavam antes, outras passaram a acompanhar depois, quando ele alavancou esse termo adultização. Fato é que esse debate já acontecia há muitos anos, especialmente se a gente olhar a Coalizão de Direitos na Rede, Rede Nacional de Combate à Desinformação, organizações como o Instituto Alana, por exemplo, já promoviam esse debate há muito tempo. Não necessariamente com mote de adultização, talvez de proteção das crianças no ambiente digital e etc., mas teve uma coisa muito interessante que a denúncia do Felca trouxe, que acendeu para a sociedade uma percepção de uma coisa que não era tão fácil de compreender. Eu não sei quem viu aqui o vídeo, mas quem viu vai lembrar que basicamente o que o Felca mostrou é uma pessoa que cria uma conta do zero. Se ela começa a receber conteúdos de mulheres dançando, de repente essas mulheres ficam mais novas nos vídeos seguintes e com menos roupas nos vídeos seguintes. E conforme o algoritmo vai vendo que você se interessa em assistir aquele tipo de conteúdo, ao invés dele inibir, dele segurar, dele proibir, dele não estimular, ele vai lá e ele manda ainda mais conteúdo de sexualização de crianças e adolescentes. Claro, existe todo um debate de quem foi o pai, quem foi a mãe, quem foi o responsável que deixou aquela criança naquela situação. Existe um debate sobre quem é aquele que está explorando sexualmente, inclusive, aquela criança. Mas existe também um debate muito fundamental do porquê será que as plataformas deixam este tipo de conteúdo circular. E aí, eu trouxe para vocês algumas possibilidades de reflexões tentando responder isso.
O primeiro é esse estudo chamado Algoritmos, Violência e Juventude no Brasil, publicado pelo Instituto Think Twice, que demonstra que o algoritmo do TikTok ativamente envia conteúdos de violência e automutilação para jovens e adolescentes. Thalita, pasme com esse absurdo. Aí vocês podem falar, mas por que, que o TikTok fica mandando conteúdo de violência e automutilação para adolescente, Mariana? E aí, a resposta é mais simples do que parece. Não é porque o dono do TikTok acordou de mau humor, tá triste, tá bravo e etc. É mais simples. É, na verdade, porque o algoritmo do TikTok ganha mais dinheiro quanto mais tempo a gente fica ali assistindo. E pensa comigo, o que é um modelo? Isso é importante a gente debater. O que é um modelo de negócio das plataformas? O modelo de negócio das plataformas é, se eu ficar 5 minutos, eu vejo uma publicidade. Se eu ficar 5 horas, eu vejo muitas publicidades. Se eu ficar 9 horas, que é a média de consumo diário do brasileiro na internet no Brasil, eu vou ver publicidade o tempo inteiro. Então é mais vantajoso para a plataforma, que não vale tudo pelo lucro, você fica ali viciado na tela. Mesmo vendo violência, automutilação, criança dançando seminua, o que for. Se aquilo está te prendendo, é aquilo que a plataforma vai te mandar. Um outro estudo que eu acho que vale olhar também, que é esse algoritmo do YouTube ajuda a radicalizar brasileiros sobre crise climática. Ele é do NetLab, da professora Marie Santini, da UFRJ, e mostra basicamente a mesma coisa, só que o método lá foi diferente, né? Eles pegaram uma conta zero do YouTube e foram vendo que quando a pessoa pesquisa sobre crise climática, o próximo vídeo recomendado já é uma teoria da conspiração, já é falando que não existe crise climática. Pelo mesmo motivo, porque o algoritmo percebeu, da mesma forma que percebeu que o jovem vai se chocar mais com violência e automutilação, ficar mais preso naquilo do que mandar conteúdo saudável, educativo, democrático, etc., percebeu que mandar vídeo polêmico, falando que existe uma nova ordem mundial, Illuminati, com reptilianos, etc., vai fazer a pessoa querer ver o próximo para tentar descobrir o que mais tem nesse mundo tão secreto. Vejam que por trás de uma teoria da conspiração que a gente poderia fazer, inclusive, de que as big techs estão querendo imbecilizar todo mundo e etc., não tem como provar, mas também não tem como não provar, né? O que a gente tem como provar é que existe um modelo de negócio e é lucrativo para elas manter isso tudo no ar. São muitos outros casos. Eu não vou nem ficar citando tantos, mas tem esse em que a gente fez, eu fiz parte desse estudo lá do IBICT, em que a gente mapeou como o YouTube estava empurrando até jogo do tigrinho para criança, para adolescente, né? Esse outro que a gente fez ali um mapeamento de golpe digital, foi matéria no Estadão, outra ali no G1, envolvendo falsificações na saúde, venda de receita, venda de atestado, venda de remédios, uma confusão. E tudo isso, todas essas buscas ao céu aberto, não eram coisas ocultas, na dark web, escondidas, não, contas no Instagram, no TikTok, no Telegram, abertas, fáceis de encontrar. E alguém pode até me dizer, mas Ergon, quem garante que a plataforma já não está fazendo o que ela pode? Quem garante que a plataforma já não está coibindo o crime no ambiente digital, coibindo automutilação, violência, sexualização de criança, etc. Pois eu quero lembrar todas e todos sobre o Facebook Papers, que foi um vazamento lá de 2021, que mostrava uma conversa, uma não, várias, da alta cúpula do Facebook, assumindo, Mariana, assumindo na cara dura que eles sabiam que eles estavam ganhando dinheiro com golpes, fraudes e desinformações relacionadas a vacinas. E a pergunta era clara. Será que a gente mantém porque está dando dinheiro ou será que a gente derruba e vai perder a receita disso? E a conversa da alta cúpula diz que é melhor manter porque estava dando uma boa receita para os acionistas, um bom lucro ali para os acionistas da Meta. Então veja que por trás também ali das decisões comerciais existe sim essa decisão fria, muitas vezes, de vamos manter porque está dando dinheiro aqui para a gente. Né? E obviamente, quanto mais caos, mais lucro. Por isso que um dos estudos que eu tenho coordenado lá na Fundação Getúlio Vargas é um estudo em que a gente mapeia comunidades de teorias da conspiração. Deixo esse QR Code aqui, tem um encurtador ali, para o mapa online que tem, que mostra a quantidade de teorias da conspiração, de grupos, etc., e de usuários. E eu trouxe para vocês aqui um número que vai deixar todas e todos chocados. É daqui que vocês vão sair, inclusive, revoltados com o Brasil.
Quantas pessoas no Brasil hoje vocês acham que estão em comunidades de teorias da conspiração, que vão desde... Podem mandar no chat, quantos vocês acham que são? Vão desde acreditar que o Lula tem 7 clones, que o Bolsonaro é um reptiliano, que vacina faz você virar jacaré, que tem reptilianos humanoides vivendo no esgoto, que a Rainha Elizabeth está viva junto com o Michael Jackson numa lua de mel governando o mundo, até achar que vacina causa câncer, que o STF não sei o quê. Quantas pessoas estão metidas em grupos abertos do Telegram de comunidades de teorias da conspiração? Bem, só no Brasil, a gente está falando de 2,5 milhões de usuários. É mais de 1% da população brasileira. A cada 100 pessoas que vocês encontram na feira, não é que uma acredita em teoria da conspiração. Uma está nos grupos que eu monitoro. Porque tem os grupos que eu não monitoro, tem grupo que é fechado, tem grupo que é secreto, tem grupo que não é do Telegram, é do Discord, de não sei onde. Ou seja, para muito mais. Eu estou olhando a ponta do iceberg e uma a cada 100 que vocês esbarram na rua, eu estou lá vendo o que essa pessoa está falando no grupo de teoria da conspiração, certamente. Então vejam que loucura a capilaridade que a gente tem dessas comunidades de teorias da conspiração, inclusive no Brasil. Aqui é um mapa da América Latina, mas inclusive no Brasil com seus 2.579.645 usuários, que é mais que 1% da população brasileira metida nesses grupos, reforço, abertos do Telegram, não olho fechados, não estou olhando aqui outras plataformas, né? E aí, o problema é que não fica só nas teorias da conspiração bobinha, viu, Thalita? Eu fui olhando, pesquisando e etc. E de repente eu me deparei, por exemplo, nesse escopo. Olha que eu ainda estou no poder cognitivo, que para mim é um dos mais severos, hein? Eu fui olhando nesse escopo de teoria da conspiração e eu comecei a me deparar com suástica no meio dos grupos. Eu comecei a me deparar com uns papos meio estranhos, de nazismo. E nisso eu falei, vou mapear também essas redes nazistas para ver o tamanho, né? Não deve ser tanta gente, mas vamos ver. E eu cheguei ao número absurdo de 35 mil usuários no Brasil, organizados também em grupos, reforço, abertos no Telegram, existentes há 9 anos que você buscava lá no negócio, você já achava. E 118 mil, se for olhar, América Latina e Caribe inteiro, né? Então, muitos usuários organizados, e não é grupo supostamente neonazista, é grupo que tem suástica, que organiza ataque em escola, que fala que é para matar gays e negros, que fala que é para matar autista, pessoa com deficiência. É isso, é explícito, explícito. E aí, eu quero mostrar para vocês, como se a gente estivesse no aplicativo, tem os prints do processo que eu fazia de busca. Eu escrevi ali nacional-socialismo. E apareciam grupos. Olha só que absurdo. Não é que ele não tinha que ter um convite. Tinha nem que ter um convite. Aparece já direto, né? Aí você vê ali, mentiras do nacional-socialismo. Não, deve ser um grupo falando mal, né? Não, é mentira porque o que te contaram sobre é mentira. Vem aqui no grupo conhecer a verdade. Esse é a palavra mentira ali. Vamos clicar em um deles para ver, né? Se a gente clica em um deles, olha o que acontece. Aberto. Conteúdo, suástica, capa, como prevenir a homossexualidade, um mega drive ali para baixar vários arquivos, inclusive o Mein Kampf, né? Várias coisas. Mas tem uma coisa ali, Tati, essa é a parte que todo mundo sai chocado e chocada. Sempre gosto de ver as reações. É loucura. Se a gente vai ali para o canto direito inferior, tem umas opções estranhas. Tem uma tal de similar channels, canais similares. Não. Será que o Telegram estava inspirando as pessoas a entrarem em mais canais nazistas a partir daquele com recomendação algorítmica? Não é possível. Mas é sim. Eram 10 canais similares para você conhecer. E pior, se você pagasse R$ 7,90 por mês no Telegram Plus, você acessa uma lista de 100 canais nazistas para você entrar. Olha que delícia. Não é para o usuário, é para a plataforma ganhar R$ 7,90 por mês para você acessar os 100 canais nazistas. Então, a grande questão é que, por trás das plataformas, existem sim muitas redes organizadas que passam a se manterem organizadas ali, desde grupos que vão combinar ataques em Brasília, fazer desinformação anti-vacina e até organizar redes neonazistas, que ficam abertas. Eu depois conto o desfecho dessa história dos nazistas, mas eu adianto que a resposta do Telegram, quando a gente notificou que tinham grupos abertos, que existiam há 9 anos, não é há 9 dias, há 9 anos, a desculpa deles, não tinha como a gente saber.
Mas a gente buscando ali com a palavra, encontrando a hora, impressionante, né? Mas é por isso que a gente cai num quarto poder, dando uma avançadinha aqui para já poder abrir em seguida para vocês, que é o que eu tenho chamado de poder burocrático. Não bastasse as big techs terem muita grana, terem muita influência política, e ainda influenciarem a nossa cabeça com direcionamento do algoritmo, elas aprenderam que é no Estado que elas conseguem, eu vou tomar gigantesca liberdade de usar uma expressão muito chula, mas é porque é a expressão que se usa na política, e eu quero muito que vocês percebam que é aqui que essa expressão realmente ocorre. Mamar na teta do Estado. É aqui que o dinheiro vem. Eu estou trazendo para vocês um caso que não fui eu que descobri, foi o Brasil de fato, deste cidadão que está aqui na foto. O nome dele é Jackson Bastos. Ele era o diretor do SUS na gestão Bolsonaro, e ele teve uma ideia muito genial, Mariana. Por que a gente não tira todos os dados do SUS que estão em Brasília e manda para o Vale do Silício para pagar um aluguel eterno lá? Nossa, que ideia genial, brilhante, muito boa. E ele fez isso. Ele fez toda a migração dos dados do SUS para nuvens da AWS da Amazon, que lá estão hoje, inclusive, os dados do SUS. E, adivinhe, assim que ele terminou, ele se demitiu do governo Bolsonaro e virou gerente da Amazon para a América Latina até hoje. Nem quarentena, né? Nem quarentena, você vê que coisa. E não acaba aí, ele é um caso emblemático, obviamente, que foi descoberto ali pelo Brasil de Fato, porque ele postou no LinkedIn isso, inclusive. Ele se autodedurou, ele mudou o cargo dele no LinkedIn, mostrando que ele foi para a Amazon, cada uma. Mas também teve esse estudo que eu coordenei no ano passado com alguns colegas, em que a gente foi fazer a seguinte pergunta: quanto será que o Brasil gasta, as três esferas, para eu ser honesto aqui, não é só governo federal, federal, estados e municípios, quanto que o Brasil gasta com contrato de software tipo Amazon, Google Drive, Microsoft Teams, tudo. Vocês são de universidade federal, vocês sabem que é isso, né? Hoje a gente armazena, imagino que aí seja Google Drive. Na USP é Google Drive, e um monte de outras universidades é Microsoft, em não sei quantas é não sei o quê. Tudo software, isso é que tem uma mensalidade que é pago ali em um convênio e que o Brasil fica pagando. E a gente chegou nesse número de 23 bilhões de reais que foram pagos às Big Techs em contratos ativos, né? Então a gente está falando de Google Drive, Microsoft Teams, Microsoft Windows, licença para não sei o quê, licença para não sei o que lá. E vocês falam, mas Ergon, o que significa esse valor? Este valor seria suficiente para fazer 86 data centers Tier 3 5 megawatts, que em língua portuguesa significa data center bom pra caramba. Hoje o Brasil tem cerca de 200 data centers privados. Se tivessem 86 públicos, o Brasil ia entrar no game com 1/3 da capacidade nacional ali dos data centers, vocês não acham? Então, o mesmo valor que a gente paga a mensalidade lá para fora, a gente podia construir 86 data centers aqui. E aí, se a gente recorda esse valor para o período de um ano, que a gente foi fazer um zoom-in ali num ano, no último um ano, na verdade, considerando 2025 para trás, né, porque a gente fez isso no ano passado, então, de um ano para trás para 2 anos para trás, né, foi a janela que a gente olhou, o Brasil, nas três esferas, gastou os seus 10 bilhões e 300 milhões. Quanto que dá esse valor? Aqui vocês vão ficar chocadas e chocados. Coincidentemente, eu fiz a seguinte conta. Se eu pegar todos os mestrandos do Brasil, são 250 mil, não só os bolsistas, todos os mestrandos do Brasil, privada, pública, tudo, e todos os doutorandos do Brasil, são 100 mil, e multiplicar pelas respectivas bolsas CAPES e CNPq, que é 2.200 e 3.100, se não falha a memória, acho que é isso, né? É 3.300 e 2.100, é isso. A gente tem exatamente o valor de 10 bilhões anual. Eu vou traduzir isso de outra forma. O dinheiro que a gente paga anualmente em software de Big Tech, tananã, seria o suficiente para pagar todos os mestrandos e doutorandos do país com bolsas CAPES e CNPq por um ano inteiro, não só os bolsistas, todos, pega todos, assim. Você conhece um mestrando aí que nunca foi bolsista, né? Ele vai ser bolsista agora, por um ano. E a pergunta que eu gosto de fazer, imagina, né? Se a gente pagasse um ano inteiro, todos os pesquisadores do país inteiro, duvido que a gente não ia fazer um software melhor do que aquele Microsoft Teams, que é horroroso, entendeu? Ou seja, não é falta de dinheiro. É porque ao invés da gente comprar a casa própria dando uma boa entrada, a gente está pagando um aluguel eterno para as Big Techs. Porque o dinheiro que a gente gasta anual seria mais do que suficiente para a gente fazer tecnologia nacional também. Eu fiz até uma analogia depois ali, acho que vale depois pegar esse número para fazer a conta da realidade de Lavras também, viu, Thalita? Mas
daria 4 anos e meio de orçamento inteiro da UNB, de todos os cursos, de todas as bolsas, de todas as obras, de toda a folha de pagamento, tudo. Daria 4 anos de todo o orçamento do Centro Paula Souza, que são 220 ETECs e 80 FATECs. Ou seja, 300 campi em São Paulo, que é o Centro Paula Souza, daria 4 anos de orçamento do que a gente paga anual para as chamadas Big Techs. Ou seja, dá muito dinheiro para elas. E eu já ouvi histórias de tudo que vocês possam imaginar, vou falar muito por cima para abrir depois aqui para vocês, mas eu já ouvi gente falando de implementar chat GPT no Senado, não é qualquer gente, chefe de TI do Senado, orgulhoso, falando, vamos aqui fazer um contrato com a OpenAI para botar o chat GPT no Senado, porque os senadores não têm tempo de ler os projetos de lei, coitadinhos, e agora eles vão ler o resumo dos projetos de lei gerados pelo chat GPT para decidir se vão votar ou não a favor das leis. Ele é orgulhoso falando isso. Já vi IA sendo usada para fazer resumo de audiência pública, e a IA passa a decidir o que vai ser usado ou não. IA para sistematização de documento do governo federal. Eu participei de uma série de debates, de uma conferência que a gente teve, Mariana vai saber, não vou nem falar aqui qual que era, mas ela vai saber qual que eu estou falando. E aí eu fiz umas 4, 5 mesas dessa tal conferência nacional aí, para falar sobre Big Tech. Feliz que no relatório final ia ter lá, Big Tech, não sei o quê, desinformação, não sei o que lá. Cheguei no relatório final e não tinha, Mariana. Por quê? A parte central do relatório foi elaborada com auxílio de ChatGPT. E aí, o ChatGPT decidiu que não podia falar mal de inteligência artificial no relatório oficial manifestado pelos cidadãos que fizeram conferências para ir até a conferência nacional respectiva. O que eu estou trazendo com isso? Existe uma discussão que é mais filosófica, mais de pano de fundo, obviamente, que eu não vou aprofundar aqui, mas eu vou jogar a pitada para vocês, que é uma discussão de até que ponto vai o processo decisório, né? Até que ponto a gente vai transferir a decisão do cidadão para uma IA. E eu fecho dando um exemplo aqui sobre esse ponto mais ridículo ainda, com todo o respeito do mundo. Esses dias eu fui debater com o Barroso, ex-ministro do STF, pelo qual eu tenho muito respeito, mas eu fiquei muito chocado por uma coisa que ele falou no debate que a gente estava junto. A gente estava em Oxford num debate, a mesa dele foi antes da minha, foi a mesa dele, em seguida foi a minha, eu assisti a dele, ele assistiu a minha, e aí na mesa dele ele falou 2 coisas que me chocaram. A primeira delas foi, um dos maiores orgulhos da minha vida foi ter colocado a inteligência artificial no STF, que ajudou muito a acelerar os processos. Até aí a gente até compreende, otimizou, etc., apesar de todas as questões. Mas a segunda que ele falou foi, uma das minhas maiores expectativas é substituir os juízes por inteligência artificial, porque o juiz é subjetivo e a IA é objetivo. Fecha aspas, Roberto Barroso, ex-presidente do STF. Então percebam, o que eu quero trazer por isso? Por trás dessa visão de bota IA e tudo, bota tecnologia, existe a falta de senso crítico, inclusive, dos nossos gestores públicos, que é o que a gente vai chamar de determinismo tecnológico ou solucionismo tecnológico, que é essa ideia quase que de que toda tecnologia é necessariamente boa, natural e deve ser usada sem crítica, e vamos lá, porque é bom botar IA em tudo, daqui a pouco bota IA até na balança da farmácia que a gente vai se pesar. Então, é isso, né? Isso é o determinismo tecnológico. E tudo isso culmina, para eu concluir agora de fato, no chamado poder militar. Porque não bastasse, Mariana, as Big Techs acumularem tanto dinheiro, influenciarem tanta política, mexerem com a nossa cabeça com poder cognitivo, Thalita, e ainda pegarem tanto dinheiro dos estados e nações ao redor do mundo, elas querem também brincar de senhor da guerra. E eu trouxe para vocês, muito agilmente aqui, o nome deste cidadão chamado Curtis Yarvin. Eu acho que eu estou até com hiperfoco nele, porque eu tenho colocado ele quase como meu adversário número 1, quase minha nêmesis no mundo. O Curtis Yarvin, ele defende uma tese chamada tecnomonarquismo. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar. Ele é lá dos Estados Unidos, a gente pode falar um pouco mais sobre ele, não vou ficar destacando tanto aqui agora, mas ele basicamente propõe uma ideia de que todos os servidores públicos e todos os políticos, todo mundo que decide, então, servidor público, político, deve ser substituído por inteligência artificial. E um pequeno grupo tecnocrático deve substituir, não para tomar decisões, mas para ser o organizador dessa grande IA-CEO, IA-CEO, que é o termo que ele usa, CEO-rei, que é um outro termo que ele usa, para poder organizar as necessidades e demandas do Estado.
Alguns chamam de tecnomonarquismo, aceitando, eu tenho chamado de nazismo digital, e eu vou explicar o porquê que eu tenho chamado de nazismo digital, correndo o risco de ser anacrônico, falando nazismo e não neonazismo, mas porque a gente tem que dar nome com coragem para essas coisas. Porque, diante disso tudo, que ele fala que é iluminismo das trevas, ele chama de tecnomonarquismo, ele chama até de neo-reacionarismo, ele mesmo intitula, não é um xingamento, ele fala, não, é neo-reacionarismo, ele gosta desses termos, né? O Curtis Yarvin, ele propõe essa ideia de substituir os políticos por IA e colocar a inteligência artificial, só que ele não diz que a IA que ele quer colocar no lugar é uma IA dele, né? Uma IA da empresa dele, é uma IA que ele tem controle sobre aquilo. Só que tem um pouco mais de pano de fundo nessa história, porque Curtis Yarvin é um grande teórico dos Estados Unidos. Eu faria uma analogia aqui dizendo que ele é quase o Olavo de Carvalho, num sentido filosófico, de formação de conhecimento, de teórico e etc., de produção mesmo. A gente pode ter N críticas ao Olavo, mas se tinha uma coisa que ele fazia era escrever. Ele sentava e ficava escrevendo lá os textos dele para formar as pessoas. Curtis Yarvin faz isso. Só que por trás de teoria tem muito dinheiro também. De onde que veio esse dinheiro? Eu trouxe 2 nomes também para vocês conhecerem. Um deles é Peter Thiel. Peter Thiel é um dos CEOs da Palantir. Palantir é uma empresa que é muito parceira do governo dos Estados Unidos. Ele é muito próximo do Trump, por exemplo, financiou a campanha do vice do Trump para o Senado antes. E Alex Karp é o sócio do Peter Thiel, também CEO lá da Palantir, que é mais próximo do Elon Musk. Então, eles são ali bem próximos e fundaram essa tal de Palantir. O que é essa tal de Palantir? A Palantir nasceu em 2002, 2003, com dinheiro do Inquitel, que é nada mais nada menos que um braço da CIA. Literalmente, isso não é teoria da conspiração, não é documento vazado, é público, tem lá escrito, nascemos com dinheiro do Inquitel. E você vai ver o Inquitel é um braço de financiamento de soluções tecnológicas da CIA, inclusive. Né? E ela vem atuando com um tipo de business, que é o que eles gostam de falar, de inteligência de dados. Então, por exemplo, quando a gente vê aquelas notícias de que um míssil de mira balística atingiu crianças na faixa de Gaza, o míssil de mira balística foi feito, provavelmente, na parte dos casos, como a gente vê, com tecnologia da Palantir. A Palantir tem se especializado em fazer esse tipo de mira. Uma delas, inclusive, é uma mira que tem 10% de margem de erro, o que significa que a cada 10 bombardeados, um certamente foi dano colateral, foi sem querer, foi uma escola, foi um hospital, né? Não acaba aí. É também a Palantir que está com um contrato de 30 milhões de dólares com a ICE e que fez aquela tecnologia que hackeia celular para conseguir encontrar as pessoas a partir de hackear celular, triangulando dentro de construções. É meio high-tech, é meio Black Mirror, mas acreditem, a Palantir ela meio que consegue ver através da parede, hackeando as pessoas e vendo as ondas também de conectividade e Wi-Fi das pessoas. É tecnicamente viável fazer isso, a Palantir tem feito isso, além de hackear os próprios aparelhos e também coletar ali informações sensíveis das pessoas. E é também a Palantir que lançou recente um manifesto. Eu não vou ler o manifesto. Para mim, a melhor versão do manifesto está no Wikipedia, acreditem ou não. Por quê? Porque lá tem uma coluna, alguns trechos do manifesto, e na outra coluna, aquele senhor lá que criou o livro do tecnofeudalismo, o Valquis, eu nunca sei falar o nome dele porque ele é grego, ele é ex-ministro de economia da Grécia, mas o autor do tecnofeudalismo, aí tem lá uma tabelinha do comentário do trecho da Palantir e o que ele comentou assim. É maravilhoso, eu trouxe inclusive alguns trechos aqui para vocês verem. Varoufakis, nunca sei falar o nome dele. Mas só para vocês terem um gosto por cima, uma das principais frases ali do manifesto da Palantir diz que o Vale do Silício tem uma dívida moral para com o país que tornou possível a sua ascensão. Devemos nos rebelar contra a tirania dos aplicativos. E-mail grátis não é o suficiente. A decadência da cultura ou civilização, em verdade, essa classe é dominante. Os limites do software power, da mera retórica elevada, foram expostos. A questão não é se serão construídas armas de inteligência artificial, é quem as construirá e com qual propósito. Ou seja, é um negócio assim que você vai lendo, você fala, realmente é um nazismo digital. Porque os caras, basicamente, propõem a substituição do poder político pelo poder tecnocrático,
por uma pequena cúpula. Se a gente for fazer uma análise mais profunda, o próprio Curtis Yarvin, eu não trouxe essas frases aqui, mas o próprio Curtis Yarvin, isso é fácil de achar publicamente, tem declarações dizendo quase que o seguinte: bom mesmo era o tempo em que as pessoas ricas e de alto QI mandavam nas pessoas pobres e de baixo QI, é uma aspas do Curtis Yarvin, dentre várias outras em que ele demonstra ali, ojeriza a pessoas negras, a pessoas com deficiência, diz que pessoas inúteis devem ser exterminadas na nossa sociedade para viver ali uma sociedade mais produtiva com o CEO rei ou com a IA CEO, né? E, por fim, para trazer aqui, concluindo de fato, porque o Curtis Yarvin, o Peter Thiel, o Alex Karp têm se aproximado muito do Milei na Argentina. O Peter Thiel, em especial, está lá fisicamente na Argentina, implementando um monte de projeto na Argentina. E eu vi matérias falando, eles estão perto, eles estão chegando do Brasil, e etc. Só que, gente, com todo respeito aqui, me perdoem o trocadilho e a alegria, mas alegria no pior sentido, né? A gente está moscando. Por quê? O Curtis Yarvin, em pessoa, já veio para o Brasil na conferência do Movimento Brasil Livre, que aconteceu no finzinho do ano passado. Foi entrevistado, teve o palco principal, tirou foto com a parlamentar deles, Amanda Vettorazzo, estava lá dando palestra, foi a celebridade do evento. E eu não trouxe aqui para aprofundar, mas a gente pode debater sobre isso, a Palantir, que é a mesma que bombardeia crianças na faixa de Gaza, que é a mesma que tem um contrato com a ICE para bater em imigrante, que é a mesma que está fazendo todos os absurdos que eu falei para vocês, que lançou um manifesto explicitamente dizendo que o Vale do Silício tem que agir como um braço militar, basicamente, dos Estados Unidos, hoje tem contratos ativos com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, tem contrato ativo com a AGU, tem contrato ativo com muitos órgãos a nível federal, em alguns estados do Brasil, inclusive o estado de Goiás, e em alguns municípios como capitais de São Paulo. E vejam que aqui eu estou sendo muito honesto de dizer que eles têm contratos ativos com a direita e com a esquerda. Não é só com Goiás do Caiado. É com a FNDE do MEC do governo Lula. É com a AGU do Messias do governo Lula. Então veja que esta galera se infiltra no Estado brasileiro diante do desconhecimento, inclusive, dos nossos gestores e representantes sobre a gravidade que as suas ações representam. E é por isso, minhas caras e meus caros, que diante de uma dicotomia de a gente tem que aceitar toda a tecnologia ou quebrar tudo, ou seja, um determinismo tecnológico, um ludismo, existe o caminho da soberania digital. A gente pensar o propósito da tecnologia antes de aceitar qualquer coisa. Por isso que a gente tem que discutir tecnologia para quê e para quem. Por que a gente quer botar uma empresa que é conhecida por trabalhar com grandes volumes de dados para treinar mira balística com IA no MEC, entendeu? Qual que é a utilidade disso? Eles podem estar usando dado de criança no Brasil para treinar mira que vai bombardear a criança na faixa de Gaza. E essas big techs têm se tornado mais do que uma nova face só do capitalismo, porque elas têm um dinheiro, a face do imperialismo, que hoje são elas que estão inseridas, inclusive, em países, desde fazendo lobby para botar data center a rodo, até, por exemplo, esta situação que eu trouxe aqui, da Palantir se infiltrando nos estados ao redor do mundo, não só no Brasil, gente, em todo lugar que vocês possam imaginar no sul global, Palantir está se infiltrando, porque quanto mais dado eles têm, mais eles conseguem tomar decisão, inclusive, de investimento internacional. E é por isso que, seja colonialismo digital, tecnofeudalismo, iacracia, o termo que a gente quiser usar, o fato é que, por trás do grande poder do capital, hoje a gente tem, sim, poderes econômicos, políticos, cognitivos, burocráticos e militares, com as grandes big techs, as gigantes de tecnologia, construindo não só uma nova proposta de sociedade, etc., mas querendo substituir, inclusive, o poder decisório de gestores públicos e de políticos por um Reich digital. Porque é muito mais fácil controlar a humanidade se tiver uma IA ali, que parece neutra, bonitinha, justa, que político é corrupto, a IA vai ser objetiva, o político é subjetivo. Só que é isso, a IA vai ser controlada por meia dúzia de donos de Big Tech que têm capacidade de controlar, desenvolver, organizar e controlar essa inteligência artificial. E é por isso, respondendo, talvez seja a resposta mais longa da tua vida, né, Mari? Por isso que respondendo a pergunta de Mariana,
por que a gente está diante de uma chamada iacracia. Porque em uma sociedade onde quem decide que um vídeo pode ter 1 milhão de visualizações, mas no mesmo perfil, com 50 mil seguidores, se eu criticar as Big Techs, vou ter umas 300 visualizações, a gente percebe que a ditadura das Big Techs não é o papo de Black Mirror de um futuro distópico. É um Reich digital já em construção, que se infiltra nos estados, nas nações, e faz, inclusive, a gente viver com pessimismo sobre nós, ao ponto de achar que a gente não tem dinheiro para desenvolver uma IA brasileira, a gente não tem dinheiro para desenvolver a soberania digital brasileira, e que, portanto, é mais fácil contratar aí as Big Tech, ficar por essas e continuar assim. Então, eu tomo a liberdade aqui de concluir. Diferente da galera lá que fica vendendo os cursos online, etc., tem uns 900 materiais aí de graça à disposição para quem quiser acessar depois também. Nada contra quem vende também, porque tem muito curso que é bom, mas tem muito curso também que é Nossa Senhora, né? E fico à disposição para quem quiser conversar depois. E tamo junto. Espero ter trazido aqui reflexões pertinentes para o debate e estou aberto para a gente conversar. Ufa, será que a gente consegue respirar? Fica todo mundo chocado aqui. Obrigada, Ergon. Assim, não sei, né, se você conforta, não sei se eu agradeço, se eu choro. Mas é isso, gente. Assim, queria abrir, né, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Thalita, quer fazer algum comentário? Ergon, muito obrigada pela sua fala, pela sua generosidade. Eu esperava tudo da sua palestra, menos que eu ia ter que marcar uma sessão extra com a minha terapeuta essa semana. Mas é duro, né, quando a realidade ela é apresentada para a gente tão escancarada, né? Então, a gente fala muito assim, nossa, isso é muito Black Mirror, nossa, isso é muito não sei o quê, e já é, né? Então, assim, não é ficção, é realidade. E me parece, assim, o que eu tiro, talvez, da sua fala que mais me impacta é justamente o poder que está sendo dado, constituído aos algoritmos, né, de inteligência artificial. Eu acho que talvez de tudo isso que você nos disse, né, a sensação que eu fiquei é que eles são esses agentes, né, que vão executar, que vão nos circundar, que vão nos penetrar a alma, né, para que algo seja colocado, seja dito, ou seja introjetado, né, nas nossas mentes. Eu não necessariamente teria uma pergunta, mas é mais esse espanto mesmo, né? Eu acho que a minha sensação foi essa, de entender, né, a importância e a urgência de falarmos sobre isso, não só dentro da academia, mas também na sociedade. E aí talvez eu deixo com um relato de experiência própria, que você estava falando bem no início da sua fala, sobre como esses conteúdos são alimentados pelo algoritmo, né? Eu converso muito com a minha mãe sobre isso, porque ela adora ver vídeo de cachorro. Mas aí, de uns tempos para cá, ela começou a receber muitos vídeos de cachorros sendo maltratados, né? Então, essa violência dos bichinhos, né? Então, um flagrante, né? E aí eu comentei com ela, falei, mãe, seu algoritmo tá entendendo que você só gosta de ver coisa ruim, né? Que você gosta de ver bichinhos sendo maltratados, né? Então, é algo assim que para mim fica muito evidente, né? É como que pessoas que talvez não tenham esse conhecimento, não tenham acesso a essas informações, também não entendem o que está acontecendo ali com o algoritmo delas, né? Então, nossa, só tenho a agradecer mesmo, porque eu fiz muitas anotações, é algo que nós vamos pensar, inclusive, né, a próxima leitura do nosso grupo é o Iacracia, então eu acho que a sua palestra ela vai ressoar durante esse semestre inteiro nas nossas mentes e nas nossas discussões, né, que a gente vai ter agora no grupo, mas agradecer imensamente, Ergon, muito obrigado por essa
lucidez que você nos trouxe, que é tão necessária e tão urgente. Então, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Cláudia, Opa, mas eu não sei se ele quer comentar alguma coisa sobre a fala da Thalita, né? Antes de eu. Eu já falei tanto que eu acho melhor vocês falarem, eu vou anotando e depois eu complemento, que eu já falei demais, Então, eu queria ouvir vocês. Então, na minha pesquisa sobre. Eu sou Cláudia Guerra, eu sou professora da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, né? E tenho doutorado no IBICT, que você até. Em Ciência da Informação, você até citou o IBICT, todo o seu trabalho lá, que é um pessoal bem bacana, que está fazendo um trabalho bem interessante sobre essas questões. A coisa que eu tenho lido bastante, isso, mas não é. Essa era a pergunta, era a primeira pergunta que eu fiz, mas aí depois eu me lembrei que semana passada eu li um artigo do New York Times sobre o CEO, né, o fundador da Oracle. Você até citou o nome dele aí, agora não me lembro. Na verdade, o artigo é excelente, aliás, dizendo que até agora, até o momento, todas essas listagens dizendo, ó, essa firma vale, a NVIDIA vale trilhões, a não sei o quê, vale trilhões e tudo, relacionado com ciência, desculpa, com isso, Larry Ellison, relacionado com inteligência artificial, tá criando-se uma bolha que está prestes a estourar. Estourar por quê? Porque está tendo uma especulação em termos de valor dessas empresas de inteligência artificial. Não só de inteligência artificial do aplicativo, né, como é o caso da OpenAI e as outras, como também de hardware, digamos assim, necessários para, que é o caso da Oracle e da NVIDIA. Né? Então, que, na verdade, está prestes a estourar essa bolha, e aí, porque realmente a inteligência artificial não é tudo isso. É um artigo muito interessante. Eu acredito que você também já tenha. Eu não sei, é porque tudo que você citou. Eu sou formada em História, eu confesso. Eu sou formada em História, estudei bastante a questão da Primeira Guerra, da Segunda, o surgimento do nazismo, essas coisas todas. E isso tudo não me tira da cabeça que também, sabe, no fringir dos ovos a vida anda e aí a gente caminha, entendeu? Eu tenho essas teorias, eu estou vendo teorias de conspiração desde a minha graduação, no século passado, entendeu? Então, mas eu queria que você falasse um pouco dessa questão da bolha, né? Dessa questão da especulação financeira dessas IAs, né? A gente faz as rodadas, Ergon, você prefere? Então, Mari, estou pode anotando aqui, quantos quiserem falar, estou anotando. Tá, então, Mari, toca aí que depois ele faz um bem bolado. Isso, é o Alexandre agora, depois eu. Tá bom. Tudo bom, Ergon? Eu sou do grupo de pesquisa da Thalita, do Memoriar. Eu sou pesquisador aqui da Federal do Rio Grande do Sul, em artes visuais, no doutorado, que eu estou pesquisando IA, desinformação, e eu já tenho um histórico de projetos que eu faço que questionam isso. São projetos que eu botava na rua e criava um instrumento no público justamente para mostrar como as pessoas são moldadas por materiais que se apresentam como algo oficial, tal, enfim. E aí, no doutorado, a proposta é pesquisar mais a fundo as ferramentas de IA. Eu estou com pilhas e pilhas de leitura para ler, mas eu queria agradecer que a tua palestra foi bem dinâmica, muito interessante. Vários itens que tu falou, eu já li pontualmente, mas assim, unir tudo é muito interessante, essas várias temáticas. E eu queria ver se, de repente, futuramente, esse ano ou ano que vem, a gente poderia tentar um contato contigo, trocar uma ideia, assim. Eu tenho também salvo muito material, não sei se você conhece a Asma Amhala, que é uma pesquisadora da Tunísia, que ela não, ela lançou um livro muito interessante que é o Cyberpunk, o novo sistema totalitário. Eu estou seguindo ela esteve no Brasil recentemente num evento no Rio de Janeiro, com
políticos e tal, falando justamente sobre essas big techs, soberania digital, e é uma autora que ainda não tem livro aqui no Brasil, mas eu sei que tem uma versão do livro francês, eu estou torcendo que chegue a versão inglesa logo para comprar. Mas é isso, queria te agradecer e futuramente tentar papear um pouquinho contigo. Obrigado. Bom, agora é a minha vez, né? Eu acho que tem uma questão, eu tenho constantemente lembrado muito daquele debate, né, entre apocaliptos e integrados. Vocês lembram disso, né? Eu acho que não se trata disso, né, da gente achar que a gente precisa ser contra o avanço tecnológico, que a tecnologia é um problema, né, ou de que a própria inteligência artificial é um problema, né? Inclusive, quando a gente para pensar, inclusive quando a gente pensa futuro, eu acho que essa coisa de futurismo, né, assim, quando a gente vai ver ficção científica, né, desde o início, a gente sempre pensa nesse ideário do maquinário, né, da extensão das máquinas, né, estendendo os nossos corpos, né? Então, eu acho que a questão não é que a tecnologia é um problema, ou que a inteligência artificial em si é um grande problema. O problema é a concentração privada dessas tecnologias, né, que são capazes de organizar comportamento, minha gente, subjetividade, os afetos, né, e o poder político. Acho que esse é a grande questão, né, assim, e eu acho que o Ergon trouxe isso, né, assim, a questão não é o que, é quem faz, né, qual é o objetivo disso tudo, né. E, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente pensar também que não se trata de uma tecnologia versus humanidade, né? Mas eu pedi essa fala, na verdade, para a gente pensar o seguinte, né? Eu acho que a palavra do momento, né, do século XXI especialmente, né, é soberania, né? E que forma de soberania, né? E eu acho que trazer, para a gente pensar esse tema, né? Eu acho que a gente não pode falar, ou começar a fala dele, ou a partir dele, eu acho que tem que pensar o seguinte, soberania tecnológica, né? Eu acho que um dos grandes enfrentamentos, ou eixo principal, acho que, do governo, eu acho que é importante, inclusive, a gente destacar o papel da ministra, né, da Ciência e Tecnologia, porque tem colocado essa palavra soberania, né, na ordem do dia, para a gente pensar em recuperar a capacidade nacional de controlar, né, essas infraestruturas, né, do desenvolvimento dessas tecnologias, para proteger os nossos dados, né, que, assim, é um novo petróleo, né, assim, tem construído esse novo poder econômico mundial, né? Mas, ao mesmo tempo, pode facilitar, acho que, inclusive, quando o Ergon traz aqui a fala do ministro Barroso, quando ele pensou em facilitar, né? Ele pensou em simplicidade, né? Mas o que a gente não pode é estar na dependência das corporações estrangeiras, né? E acho que a gente não pode debater isso sem passar pela compreensão do que significa a soberania, a nossa soberania, né? E eu acho que, inclusive, o Ergon traz isso no livro, que é a gente pensar essa governança democrática, né, dos algoritmos, né? Eu acho que não tem como a gente negar, né, como afeta a nossa vida, né, e como estão respeitando esses interesses privados, né? Mas eu acho que tem uma dimensão, eu acho que essa dimensão subjetiva ela é muito forte, né? Porque a gente quer o futuro, a gente acha que está no futuro porque a gente está vivendo essas... E isso excita muito a gente no nosso lugar, e a gente está podendo, no nosso lugar, estar em diversos outros, né? Acho que isso é uma chuva semiótica, né? Então, quando a gente para pensar nessas conexões, né, entre a mediatização, né, a semiótica, eu pesquiso anticiência, quando eu entendo a relação, né, da anticiência, da pós-verdade, da comunicação, a gente está entendendo que é uma infraestrutura de crise, né? E aí, nesse terreno fértil, né, a gente não pode deixar de observar essa disputa política, né, que não acontece só
nos conteúdos que circulam, né? Mas que é sobre as infraestruturas que determinam, né? Essas condições da circulação de sentidos, porque essa é a chave que vai vincular, a gente submeter, né, a nossa subjetividade a essas condições. Então, acho que essa era a chave que eu queria pegar, porque estou resgatando esse sentido mesmo dessa governança, né, e da necessidade da gente ter essa... E aí eu acho que a Thalita trouxe um pouco disso, da gente pensar como que entra a educação midiática, uma alfabetização digital, um enfrentamento coerente, né, à desinformação, né, para fortalecer, né, a capacidade crítica dos nossos cidadãos, né, da gente, a gente mesmo aqui que pesquisa, eu fiquei sem ar, né, você imagina a capacidade, a necessidade que a gente tem de resistir hoje para garantir, né, a nossa soberania. Acho que esse era o comentário que eu queria fazer. E agora, quem está com a mãozinha levantada, eu me perdi aqui. Agora é Teodora. Teodora. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Teodora, eu sou aluna da Thalita, aqui da UFLA, e eu queria perguntar se existe alguma possibilidade dentro de tudo isso, porque eu também fiquei muito chocada, não sabia, fiquei muito chocada, mas se existem possibilidades viáveis, tipo, dentro dessa soberania digital que os estudos eles procuram, para que seja, tipo, se existe alguma possibilidade para que isso seja regulamentado, e porque eu também já vi muitos perfis igual o seu, Ergon, que já foram derrubados ou limitados, perfis de políticos e de influenciadores de esquerda, tipo o Jones Manuel, o Chavoso da USP, vários perfis que também foram limitados. E eu queria saber se existe alguma possibilidade tipo, que seja viável, mesmo com todos os empecilhos, para que isso aconteça. Acho que a última agora é a Janice, que está inscrita, né? Desculpa, eu falando aqui, perdão, roubei o papel. Oi, perdão. vocês me ouvem bem? Tudo bem? Oi, Ergon, oi, colegas. Eu sou advogada, né, e tenho pesquisado essa questão do colonialismo digital e como ele influencia a questão discriminatória também, né? Porque tem um caso muito peculiar, assim, que aconteceu no Mato Grosso, com discriminação com os povos indígenas, né? E aí eu tenho me debruçado sobre essa pesquisa também, de como tem sido alterado, manipulado a questão da memória dos povos, assim, como tudo isso tem influenciado, o que tem sido visto que a IA acaba gerando distorções, né? Toda essa memória coletiva que tem, como é feito também as possibilidades de se manter de conservar essa memória ancestral desses povos, que não seja distorcida, né? Então, eu tenho estudado tudo isso, e no âmbito do direito, como que o direito pode atuar em face dessas violações, né? Quando existe essa violação da imagem, dos corpos, da história, da memória dos povos indígenas, né? Tenho me debruçado nessa questão de como isso é uma forma também do colonialismo digital, né? E aí, nessa fala que tu fez, falando do Barroso, né, que ele queria trazer para o judiciário para simplificar as decisões, né, eu já vejo essa questão muito crítica, porque eu acho que é propriamente o subjetivismo que existe no atuador, no operador do direito, que faz com que exista um olhar com mais justiça. Então, a partir do momento que uma decisão se torna automatizada, a justiça, ela é questionável, ela acaba não existindo, porque não existe mais aquele olhar direcionado para cada caso específico, né? Então, são essas duas questões, assim, que eu trago dentro do mundo jurídico, né? Como essa questão das IAs, das Big Techs, elas acabam até influenciando o nosso senso de justiça, né? Elas acabam trazer muito elas para o judiciário, essa automatização excessiva, eu trago essa crítica, como isso acaba tornando não trazendo a justiça, muito pelo contrário, trazendo uma injustiça para esse mundo. E acarretando mais pressões também, né? Então, quanto mais as IAs e as Big Techs acabam tendo esse controle dentro das ferramentas dos sistemas de justiça,
mais fácil é que existam vieses, existam injustiças perante todas as pessoas que buscam o judiciário justamente pelo contrário, né, para buscar essa justiça. Então, são essas duas reflexões que eu trago desse mundo mais jurídico, enfim. Obrigada, Ergon, pela palestra. Lembrando, eu participei da sua palestra no final de semana também, do CNI, que foi muito boa também. Que maravilha! Fico feliz. Olha só, muito bom. Ergon, antes de passar a palavra para você, a professora Marina, que também é aqui da UFLA, é até a coordenadora aqui do nosso curso, ela precisou sair porque ela dá aula agora, ela me deixou incumbida de te passar uma questão também. Então, eu vou passar rapidamente e aí eu te passo para você fazer esse bem bolado. Ela diz o seguinte: a Janja, diante de uma notícia sobre a morte de uma menina de 13 anos que aconteceu envolvendo o uso da plataforma Discord, sugeriu desligar a rede aqui no Brasil. Sabemos, no entanto, que isso não resolve a questão nem da violência, nem da regulamentação das Big Techs. Queria ver se você poderia comentar as possibilidades para situações como essas, após nos fazer criar uma imagem mental de um apocalipse digital eminente. Essa é a pergunta da Marina aí também para o seu bem bolado. Acho que a Alexandre queria também complementar. Alexandre, você foi silenciado pelas Big Tech. Mas estão nos ouvindo. Não, eu fiz uns breves comentários, mas não fiz uma pergunta, e me veio uma pergunta só para, sem estender muito tempo. A gente fala muito do que está acontecendo com as IAs, essas grandes companhias, que está acontecendo, que pode vir a acontecer, só que a gente tem que também levar em consideração, eu considero, que já aconteceu, por exemplo, nos últimos 10 anos, pelas redes sociais, os algoritmos, que estão moldando, eu acho que muita gente não tem noção da escala absurda que está moldando as democracias. Desde lá do Brexit, foi lá em 2016, eu não sei, até as últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos, no Brasil e em outros países, é uma coisa assim que está moldando muito de cada país e do futuro, porque como os algoritmos, como tu falou, privilegiam o extremismo, né? É o 8 ou 80, não tem meio termo. Então, justamente, qualquer pesquisa eleitoral de presidente em vários países, vocês podem ver que não existe mais aquela coisa distribuída, não. É o candidato mais à esquerda quanto mais à direita. É assim, ó, aí fica a briga na vírgula, em vários países igual, para no último segundo decidir. Então, não tem mais o mesmo meio termo, não tem mais o diálogo, é só assim a lacração, largar uma frase e desligar para gerar conteúdo. E eu acho que isso aí, a esfera pública, né, que a Hannah Arendt falava, que era o espaço de convívio, que era aquela coisa física, presencial, agora passou para o virtual, e o virtual é moldado pelos algoritmos. Então, acho que é um problema que já vem de pelo menos 10 anos para cá, e agora imaginem com a IA turbinada, né? Mas era isso, obrigado. Super, excelente. Vou engatar aqui nas respostas, tudo bem? Eu fui anotando. Vamos ver, acho que vai dar tudo certo, fui anotando. Primeiro, eu que agradeço, Thalita, primeiro, né, seu primeiro comentário, super, eu me empolguei aqui também, fui falando bastante, mas foi ótimo ouvir vocês. E a primeira pergunta, inclusive, do Alexandre, fico à disposição, estou à disposição para o futuro contato, quando quiser, estou a postos aqui para refletir. E já engato também, Alexandre, respondendo o seguinte, tem uma pesquisadora, Renata Miele, ela é a coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Eu falo que ela é a presidente da internet no Brasil, é a forma de resumir o cargo dela, né? E lá no CGI ela tem feito um trabalho muito importante, etc., sobre sistemas, só que a parte disso, ela também é doutora pela USP, ela acabou de defender o doutorado dela no começo do ano agora, e curiosamente o doutorado dela foi olhar sobre a erosão da esfera pública a partir da dinâmica das redes sociais. E ela foi olhar especialmente para o jornalismo, porque ela foi analisando ao longo ali, historicamente, como que era a dinâmica do jornalismo antes, e a partir das redes sociais, as redes sociais moldaram, inclusive, o formato de linguagem do jornalismo, mas mais do que o formato de linguagem, também o que se fala, né? Então, veja, você passa a ter um jornalismo que não apenas se guia tão somente pelo interesse público, ou seja, pelo patrocinador, claro, vai ter toda a discussão aí de quem
paga a banda, né? Mas que ele também passa a fazer o formato que engaja na rede social, ele passa a falar o que engaja na rede social e a não falar o que não engaja na rede social, e ele passa a se moldar, né? Portanto, essa discussão da esfera pública, ela passa a se moldar pelo que impõe um modelo da plataforma. Isso é muito grave se a gente for parar para pensar, né? Porque, claro que aqui a gente pode tomar uma visão e falar, não, mas tudo faz isso, né? Quem controla a hegemonia, quem determina ali, vai fazer isso de alguma forma. Mas existe uma capacidade que as redes sociais, elas inserem também na dinâmica, que é uma capacidade que a grande mídia não tinha, que o rádio do nazismo não tinha, que o cinema do nazismo não tinha, ou seja, que a comunicação massiva não tinha, que é essa capacidade de personalização de conteúdo. Se lá atrás a gente tinha um grande rádio que mobilizava as massas em favor de Hitler, né? Se a gente tinha o cinema lá, que tinha aquele filme, Trunfo da Nação, né? Que ficava lá passando, agora a gente tem um para cada um de nós, agora a gente tem um rádio para cada um de nós. E essa capacidade de personalização, ela vai atingir as pessoas de formas diferentes. E até a gente, eu mesmo, eu acho que cada dia que passa eu tô mais viciado em Reels no Instagram. Eu sou um pesquisador disso, e eu não aguento mais, porque eu fico vendo aqueles Reels quando eu acordo e quando eu vou dormir. Eu já tentei deixar o celular longe. Por quê? Porque aquilo é feito para pegar a gente, né? E no meio de uma coisa ou outra vai mexendo a nossa cabeça, né? Então, eu coloco isso porque me parece que existe um grau de sofisticação que o capitalismo não tinha antes, que é essa capacidade de individualização exacerbada da comunicação. E essa individualização também ressoa na nossa individualização enquanto cidadão na sociedade, que a gente reforça ainda mais o individualismo, reforça ainda mais a gente como protagonista, ainda mais como a gente sendo bambambam, e o resto é NPC. Você vê os jovens hoje em dia, tudo bem que eu tenho meus 27 anos, então estou um pouco mais perto dos jovens também do que longe deles, né? Então eu estou falando deles em terceira pessoa, mas eu acho que eu sou parte da culpa também. Mas você vê os jovens hoje em dia, e existe cada vez mais essa distinção entre quem é NPC e quem é personagem principal na sociedade. E o NPC, não sei o quanto eu estou falando grego, falando NPC aqui, mas o não playable character, né? Um personagem não jogável, um personagem de bastidor, um personagem que está lá no jogo, que serve só para você atirar, para você interagir, para você comprar um negócio, para sair fora, né? Então, isso daqui é muito ressoado também por essa individualização que as redes sociais elas acabam reforçando ainda mais, né? E eu engato isso, Cláudia, para dialogar contigo sobre essa questão também da bolha, né? Porque eu acho que é essa característica das novas tecnologias que talvez me preocupem. Antes de falar da bolha, um pouco do seu segundo comentário, que era, por você ser historiadora, você sabe que tudo passa, e é isso, né? A gente, quando vê um problema da nossa geração, a gente acha que é o maior problema da história, a gente acha que não, agora é o período, agora é a era, agora o mundo vai acabar. Agora tudo vai acabar, é o fim do mundo, e você vai ver, todo mundo pensava assim, e a gente é só mais um que está pensando assim também, né? Mas eu acho que tem uma característica que nos agrava nisso tudo, que passa por dois elementos. O primeiro é uma corrida em relação à crise climática. A gente vive hoje um cenário de emergência climática, tem gente que vai chamar de ebulição climática, etc., em que coloca também pontos para nós de não retorno. Então, isso é uma primeira preocupação para mim, num mundo em que está avançando o uso de data center massivamente, num mundo em que a gente está debatendo o uso massivo de energia elétrica para inteligência artificial também. Ou seja, existe uma dimensão de consumo de recursos que me preocupa, que antes talvez não fosse nesse nível de escala. E existe também uma preocupação da natureza dessa tecnologia, porque uma vez que a gente está falando de uma tecnologia que é moldável, é plástica, a IA ela é plástica, a rede social ela é plástica, porque ela se molda para a individualidade do sujeito. É muito louco isso. E ela passa a moldar, portanto, a individualidade daquele mesmo sujeito. É muito maluco, né? Eu acho que isso daqui, obviamente, todo profeta de Apocalipse do seu tempo vai falar isso, talvez eu só seja mais um mesmo, né? Mas eu acho que isso daqui é uma característica que me preocupa muito, sabe? Porque as pessoas, elas não se sentem intimidadas pela ideia de uma IA substituindo políticos, que elas acham que políticos são necessariamente corruptos e que uma IA necessariamente vai ser justa, neutra, técnica, né? Então, nessa distinção tecnopolítica, né, jogando como dicotomia, eu acho que é isso que me preocupa, para ser muito honesto, assim, é isso que me preocupa, porque, e aí eu concluo aqui esse ponto já avançando,
eu já fui fazer muita incidência na Câmara dos Deputados sobre vários projetos de lei, incluindo esse dos data centers. Eu fui contra, né? Porque eu achei, junto com a sociedade civil, com a Colisão de Direitos na Rede, Rede Nacional de Combate à Desinformação, que era um projeto nocivo. E quando eu ia falar com parlamentares, inclusive de esquerda, não só de direita, saía cada pérola. Teve uma, Cláudia, que foi a seguinte: teve um parlamentar de um partido de esquerda, que quando eu fui falar, eu estava explicando que data center era danoso, causava problemas, etc. Ele olhou para minha cara e falou o seguinte: mas por que você é contra call center? Então, eu acho que existe também. Não, mas sabe qual é a questão? Claro, olha só. Claro. Minha tese de doutorado é sobre fotografia digital. Claro. A fotografia também tem esse mesmo problema. Tudo que é máquina, tudo que vem de uma máquina, o algoritmo é um programa que vem de uma máquina, é o celular, é o computador, é alguma coisa, precisa. Tudo que vem de uma máquina, existe um senso comum que acredita que é neutra. Isso. Entendeu? Então, as pessoas acreditam que a inteligência artificial é neutra. E é esse o grande problema. O segundo grande problema, a meu ver, né, na minha pesquisa, que eu estou assim, é que a informação, os nossos dados, né, viraram moeda, né, viraram dinheiro para eles, para as grandes, entendeu? A gente não tem mais controle sobre os nossos dados. Essa é que é a questão, porque a gente essa ideia de que as propagandas, né, que a gente que chove nas nossas redes sociais, né, personalizadas, né, sabe, os algoritmos sabem o meu gosto, sabem o meu consumo e colocam os anúncios lá sobre aquilo, etc. e tal, né? Isso tudo deriva de que em algum momento, em algum lugar, assim, sei lá, minhas compras na Amazon, às vezes eu nunca preencho aqueles negócios, aquelas brincadeirinhas no Instagram, tipo, quais os filmes que você mais gosta, qual é, sabe, qual é a cidade que você nunca foi, sabe, esse tipo de coisa, eu nunca preencho aquilo, porque eu sempre acho que aquilo vai ser informação que vai alimentar alguém e que alguém não, algum sistema que vai depois me encher o saco ou me prejudicar. Então, eu acho que essas duas coisas que eu acho que é bem importante, né? A ideia, o senso comum que a gente tem que combater enquanto professores, etc. e tal, a ideia de que a inteligência artificial, sendo derivada de uma máquina, é neutra. E também a questão do que estão fazendo com os nossos dados. Super. E a partir disso, essa questão da bolha. Eu admito que essa questão da bolha eu tenho seguido muito também a linha do professor Miguel Nicoleles, que tem anunciado bastante essa possibilidade de bolha, porque é isso, uma empresa fica comprando da outra. Aí uma determina o preço, a outra vai lá, aumenta e fica por essa, e de repente você tem o mesmo ciclo que aconteceu ali no mercado imobiliário, que era essa especulação em cima de vários imóveis, etc. Então, existe sim esse movimento. O que me preocupa também é que, no limite, essa concentração de capital, dialogando até um pouco com o que Mariana trouxe, ela está toda no mesmo território, né? Então, não é como se tivessem filiais nos países pagando impostos necessariamente, porque nem tudo se paga, pouca coisa se paga, né? O próprio Telegram não paga um imposto para o Brasil. E a quantidade de software que a gente fica contratando só aumenta ainda mais a concentração de dinheiro que vai para pagamentos lá no Vale do Silício. Então, eu também sou dessa linha da possibilidade de risco da bolha. E aí, dialogando um pouco até com Janice aqui, que trouxe sobre a questão de discriminação de indígenas, você sabe que tem um cidadão, olha que absurdo, Janice, eu vou compartilhar minha tela 10 segundos só para mostrar, que por conta de discriminação de inteligência artificial, ele foi preso 4 vezes por engano. Não uma, não duas, não 3. 4 vezes por engano. E ele foi preso 4 vezes por engano, em 7 meses, hein? De forma muito resumida, porque a IA não foi treinada para rostos pardos. Ele é um cara negro, ele é pardo, né? E ela foi treinada nos Estados Unidos, em que a característica é totalmente outra, né?
Então, existe sim esse risco constante, pessoas negras são muito vítimas de discriminação por inteligência artificial, e é daí que vem também o termo racismo algorítmico e tantas outras derivações que a gente acaba tendo, né? Então, e eu concluo com Janice também trazendo essa questão da subjetividade do direito, porque me preocupa que na mesma inocência que Cláudia acabou de dizer que as pessoas acabam tendo em relação à falta de senso crítico, não vou nem dizer inocência, a falta de senso crítico que tem em relação às tecnologias de inteligência artificial, me preocupa quando a gente vê um ex-presidente, com todo o respeito que eu tenho mesmo ao Barroso, sabe, ele é muito importante em muitas coisas que ele construiu para o Brasil, mas um ex-presidente da Suprema Corte afirmando que a IA é objetiva, quando, gente, a IA é subjetiva pra caramba, porque é uma subjetividade de meia dúzia de donos das Big Tech que tá lá nos Estados Unidos, e é importante a gente reforçar isso, porque senão a gente também cai ali. Só que é uma subjetividade diferente, né, Janice? É isso. A gente quer uma subjetividade que esteja próxima, localizada no Brasil, fazendo defesa, fazendo, né, o contraponto, ou a gente quer a subjetividade de um cara que configurou isso lá em outro país, nem sabe do contexto aqui e passa a definir as coisas em escala, né? Mariana, dando uma avançada aqui, tem mais 3 pontos para trazer bem breves, falou sobre a concentração privada das tecnologias, que eu concordo que este é o problema, né? Não é a tecnologia, a gente não pode ser ludista, querer quebrar a máquina, e também não pode ser determinista tecnológico, por isso o caminho da soberania digital. E você sabe que eu tenho seguido muito uma linha, Mariana, se me permite aqui trazer, que o MTST tem defendido da soberania digital popular. Eles reforçam muito esse mote, porque não basta uma soberania digital meramente, né, o desenvolvimentista que bota lá as máquinas, acabou, meia dúzia controla e continua concentrando o poder só que em outro lugar, né? Eu acho que super vale dar uma olhada nisso, e a discussão da soberania digital popular com autonomia tecnológica, né, que é a complementação que a gente tem feito, né. E eu trago aqui, dialogando com Mariana e com a Teodora, e aí depois eu concluo fechando com um comentário sobre a Jange Discord, que quando Mariana fala sobre governança e quando Teodora fala o que a gente pode fazer, quais são os caminhos, né, o que tem aí de solução, eu tenho olhado com muita esperança mesmo, eu admito que é esperança, a China. Porque nessa corrida da inteligência artificial, basicamente está China, Estados Unidos, alguma parte ali da Europa, mas China, Estados Unidos, e eu acho que tem diferenças fundamentais na filosofia tecnológica. Os Estados Unidos têm uma filosofia de venda de produto, então eles estão desenvolvendo tecnologia para vender para os outros países software. A China tem uma visão de desenvolvimento enquanto nação, e a China compreende filosoficamente que é possível crescer enquanto nação a partir do momento que as outras nações também crescem, né? Os Estados Unidos não têm muito essa visão filosófica, inclusive. Então, eu tenho uma esperança no modelo de governança tecnológica que a China tem trazido, porque a China tem trazido contrapartida quando vai procurar os países para também fazer transferência de tecnologia, porque sabe que ela sozinha não dá conta de fazer tudo e precisa tanto de mercado consumidor, mas de mercado produtor para ela comprar coisa também. Então, não é porque a China é boazinha também, é porque a China é estratégica, é porque a China tem visão de futuro e porque a China está montando um plano adequado, civilizatório ali de governança da tecnologia da internet. Então, eu diria, Teodora, e reagindo também um pouco ao que Marina disse de governança, que o modelo chinês me traz muita esperança, e alguma esperança a gente tem que ter, né, para poder interpretar quais são os passos futuros. E concluo aqui trazendo da Jange, do Discord, professora Thalita, porque eu já derrubei muito grupo criminoso na internet, nazista, Red Pill, tudo esse crime, eu não vou ficar listando aqui que você possa imaginar, mas tudo que você possa imaginar de crime. E aí, o que acontece no dia seguinte? Aparece mais 2, 3 no lugar. Então, eu também concordo que esse gato e rato, né, que acontece, ele é muito complexo. O que eu sinto que falta, que a União Europeia resolveu e o Brasil não resolveu? Lá existe multa determinada na lei, o DSA tem X% da faturamento global, 6%. 6% do faturamento global se não cumprir as regras. Olha isso, que loucura, 6% do faturamento global. Não é nem lucro, é faturamento global. Aí vai ver o ECA Digital, qual que é o tamanho da multa? Cláudia Guerra, qual que é o tamanho da multa? A Cris Parente estava aqui também. O tamanho da multa, segundo o ECA Digital, se as Big Techs descumprirem, é 0, porque não tem multa definida. Então, se aqui não tem multa definida, é subjetiva para nem ter multa, no fim das contas, né? Então, eu acho que falta, Thalita, a responsabilização das Big Techs, porque, de fato, tem que responsabilizar o indivíduo criminoso, de fato, tem que fazer letramento para prevenção, mas tem um terceiro ponto nesse tripé, que é a responsabilização das Big Techs,
que o Brasil, com todo o respeito do mundo, assim, é muito covarde ainda nesses termos. O nosso parlamento se acovarda. A gente consegue contar no dedo quais são os deputados, as deputadas que topam enfrentar esse debate de regulação das big techs, de responsabilização, porque a maioria se acovarda, inclusive no campo progressista, não só na direita, sabe? Porque tem medo de ter shadow banning, que é derrubada de alcance, tem medo de ter conta derrubada, tem medo de, enfim, uma série de questões, né? E este é o cerco que a gente vive, e mais uma evidência também de que a gente está na iacracia, onde até os nossos parlamentares ficam reféns de como o modelo do ambiente digital vai desenhar ali o arranjo político da vida fora das redes também, né? Acho que é isso, desculpa me estender tanto, fiz aqui um monólogo quase, mas estou à disposição para futuras conversas, e para quem quiser contactar depois aí também fico à disposição. Nossa. E depois também vamos se conectar pelas redes sociais, é importante, porque por mais que a gente dispute as redes, né, também é importante disputá-las por meio da comunicação. Deixo o meu @ aqui também, para quem quiser se conectar por lá também, eu sigo de volta. É isso, Ergon. Olha, esse apocalipse todo, né? Acho que a gente já até... Acho que foi um recorde, assim, de duração dos nossos debates aqui, né? Mobilizou aqui a intensidade aqui, né? No grupo aqui, inclusive. Mas queria muito agradecer você, Ergon, por essa tarde, né? A todos os presentes aqui. Não à toa, gente, eu estava falando, né? Quando eu sugeri que fosse aqui o Ergon e tal, eu acho que as pessoas não estavam entendendo, né, assim, o quanto que era importante, né, que você tivesse aqui sentado conversando aqui com a gente. Foi incrível, né, assim, e agradecer o Ergon, essa gentileza toda, essa coisa fofinha, meu novo Bochechas, mas queria agradecer aqui mais uma vez, né, a todos aqui os presentes. Vou mais uma vez deixar aqui o abraço. Vou encaminhar no grupo que ele mandou os livros dele, vou mandar. E é isso, gente. Beijo, Ergon, obrigada. Obrigada, Tá, gente. Eu que Foi agradeço, ótimo. beijão. Tudo de bom. Tchau, tchau. Eu também, tamo junto.